Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos aqui dar seguimento a esta leitura maravilhosa. Uau, como é? De da teoria ao fato. Toda essa teorização levou-nos a um ponto no qual aquilo que tenho dito pode ser verificado experimentalmente. Um modo de comprovar a teoria da escolha retardada, de como um evento atual pode precipitar uma série de eventos que já existiram antes. Vem da pesquisa sobre experiências de quase morte. O que acontece numa experiência de quase morte? EQM? Temos a parada do coração. O paciente morre. Atesta-se a sua morte cerebral. O restante do corpo ainda tem vida, mas o cérebro está morto. Não há sinal no EEG, eletroencefalograma. Todavia, com os progressos recentes da cardiologia, os cirurgiões cardíacos podem reanimar um paciente desde que não tenha se passado muito tempo. Então, o paciente desperta e diz: Tive uma experiência. Atravessei um túnel até o lado de lá e vi meus parentes. Depois encontrei Jesus, ou Buda, ou seja lá quem for. Em seguida vi uma luz maravilhosa e ouvi uma voz me chamando de volta. E encontrei um muro. Agora estou aqui, de volta ao lugar onde estava. Do ponto de vista científico, a dificuldade para se compreender essas experiências é imensa. Uma pessoa com morte cerebral não pode ter uma experiência que envolva pensamento significativo. A experiência do significado exige um sistema de hierarquia entrelaçada chamado cérebro, mas o cérebro está morto. Ainda assim, precisamos levar a sério todas essas experiências, porque muitas outras pessoas em circunstâncias similares relataram experiências parecidas. E porque esses eventos mudam o comportamento das pessoas dali para frente, mudam toda a sua vida futura. Por isso, esses eventos têm eficácia causal. Como esses eventos podem ter ocorrido? A ciência quântica diria que é preciso ter havido uma cadeia de eventos, uma cadeia retroativa de eventos, que começou quando o paciente foi reanimado. Sob esse ponto de vista, os sobreviventes da quase morte estão se lembrando da cadeia de eventos, porque agora ela faz parte de sua memória. Os eventos ocorreram, retrocedendo no tempo desde o momento do colapso, que deve ser o momento em que o cérebro foi restaurado. A mesma coisa que aconteceu com o Big Bang e a origem da vida. Tudo o que podemos ver hoje é a memória do Big Bang contida na radiação de fundo em micro-ondas que permeia o universo. Uma radiação que foi emitida no momento do Big Bang, mas que esfriou desde então. Assim, a analogia se sustenta. O que nós vemos hoje ocorreu há bilhões de anos, existindo agora como uma memória. A criação acontece momento a momento. O universo lá fora não existe em forma concreta. Galáxias, estrelas e planetas não estão paradinhos lá fora. Todos existem em potencialidade, a menos que algum ser vivo tenha uma experiência que os manifeste de forma retroativa. Podemos dizer que o Big Bang está sofrendo colapso momento a momento, enquanto os astrônomos olham através de seus instrumentos e detectam a radiação cósmica de fundo em microondas. Com efeito, a física quântica descarta todo o conceito newtoniano de que o universo está sempre ali paradinho, em forma concreta. E a Lua? Ela existe? Num trabalho publicado na revista Physics Today, um físico fez a pergunta: a Lua está lá quando ninguém está olhando? E a conclusão é inequívoca. A física quântica afirma que não existe uma Lua momento a momento, só a potencialidade da Lua. Naturalmente, a potencialidade é tão próxima da experiência manifestada.
A Lua tem uma massa bem grande, que sempre encontramos, que sempre encontramos a Lua onde esperamos encontrá-la. Em função de seu tamanho, as possibilidades de movimento do centro de massa da Lua são bem limitadas. Logo, a descrição newtoniana é aproximadamente válida. E o que dizer de Neil Armstrong? O que aconteceu quando ele pousou na Lua? Bem, Armstrong estava se manifestando e sua manifestação criava a Lua de maneira codependente, como parte de sua experiência. E eu estou sentado a uma mesa com um computador, criando um livro. E você, leitor, está lendo esse livro daqui a um ano, mais ou menos. Obviamente, você existe em potencialidade. Será que eu estou no mundo da manifestação? Existo realmente nessa realidade manifestada durante todo o tempo em que escrevo este livro? De fato, não. Tudo o que podemos dizer é que estou entrando e saindo dessa potencialidade e criando uma realidade tão próxima da esperada que presumimos falsamente ser eu um elemento fixo, sentado continuamente aqui escrevendo sem cessar. A continuidade é uma criação da nossa expectativa. Entre os períodos de escrita, durmo e torno-me potencialidade. Com efeito, essa é a ideia. Depois que você entende a física quântica, nunca mais leva a fixidez da realidade muito a sério. Nada é permanente. Tudo está mudando sempre. Tudo é efêmero, tal como os místicos têm dito ao longo do tempo. Da fixidez à mudança. Claro, nem todos os físicos quânticos percebem a realidade dessa maneira, mas a maioria acredita que existe um dinamismo fundamental no mundo. Quando nos tornamos criativos, em vez de viver na fixidez do ego, começamos a experimentar essas descontinuidades de modo tal que percebemos a mudança e não a fixidez como base do mundo. Entretanto, a fixidez é necessária como ponto de referência para a mudança. Mudança e fixidez, movimento e imobilidade acontecem quase ao mesmo tempo. Importante é compreender a diferença entre imanente e transcendente, manifestado e não manifestado. Este computador no qual estou trabalhando é imanente. Ele parece existir continuamente no espaço tridimensional, separado de mim. Se eu o empurrar, ele se move. A aparente experiência manifestada na dimensão material é a matéria se movendo no espaço tridimensional, levando um tempo para fazê-lo separadamente de mim. Contudo, no domínio transcendente da realidade, não existe separação. É por isso que não podemos tocá-la ou percebê-la como algo separado de nós. Esse domínio situa-se além do espaço e do tempo. Ele transcende espaço e tempo. Nesse domínio, todo espaço existe simultaneamente. Todas as coisas existem simultaneamente. Tudo é um. Não existe separação entre sujeito e objeto. É preciso lembrar também que essa potencialidade existe eternamente. Ademais, há uma intenção em potencialidade para manifestação. E isso significa que o princípio antrópico está contido nela em algum estágio da involução. E o mundo, tal como o conhecemos, é criado. E então, quem sabe, após muitos bilhões de anos, esse mundo desmorona e não consegue mais sustentar a vida. E então a intencionalidade da potencialidade cria outro mundo. Dessa ideia, a consciência escolhe as leis físicas que governam a evolução desse universo em particular. Porém, segundo a teoria quântica, já houve muitos universos com leis físicas diferentes, governando cada um deles. Alguns nunca sofreram colapso, porque terminaram depressa demais.
A potencialidade da vida nunca se desenvolveu em experiência, e por isso não houve manifestação. Mas pelo menos um desses universos, o nosso universo, deve ter sido muito bem adaptado para acomodar a vida. As leis físicas devem ter sido extremamente ajustadas e refinadas para possibilitar essa hierarquia entrelaçada. Se você mudar um pouco que seja as leis físicas, não terá hierarquia entrelaçada nem manifestação. Espero que você, como eu, tenha começado a sentir a dança de Shiva em toda essa criação e destruição. Quando eu era materialista, achava que as coisas aconteciam no tempo linear, mas não é bem assim. Tudo está se processando, mas nada está acontecendo na potencialidade. Só na manifestação as coisas acontecem de forma linear. Mesmo no caso da escolha retardada, retrocedendo no tempo, sempre temos uma sucessão linear de eventos que ocorreram antes. Algumas pessoas se interessam muito por universos paralelos. Na verdade, essa questão não é científica, pois nunca poderemos conferir a resposta. Por definição, universos paralelos não podem se comunicar uns com os outros. O que me espanta é que a natureza fundamental da realidade repousa na impermanência do mundo e na impermanência das imagens que fazemos. Newton nos deu uma falsa noção de permanência e de determinismo, antagônica em relação às tradições espirituais como o Zen e o hinduísmo. Mas agora estamos redescobrindo a natureza efêmera de tudo, a natureza dinâmica, criativa e pulsante de tudo. É assim que a física quântica está integrando novamente ciência e espiritualidade. Quando você prestar atenção na impermanência do mundo, quando abrir mão das atividades triviais e começar a explorar aquilo que realmente é permanente, os arquétipos, então você terá se tornado um ativista quântico. Capítulo 11. O princípio criativo. Existe uma tendência no movimento da nova era a usar as palavras vontade de Deus quando se discutem mudanças evolutivas. Na ciência quântica, porém, tendemos a usar o conceito de causação descendente para explicar a mudança evolutiva, evitando expressões mais religiosas e historicamente carregadas como vontade de Deus. Enquanto eu desenvolvia as ideias apresentadas aqui, fiquei cada vez mais preocupado com essa expressão, vontade de Deus. Os cientistas reconhecem que um princípio irreversível, como a causação descendente, tem de ser objetivo a fim de ser científico, talvez não objetivo no sentido newtoniano, mas tampouco dependente da subjetividade arbitrária. Mas a criatividade, no sentido quântico, não é subjetiva. Ela possui um aspecto subjetivo que decorre da falibilidade humana individual. Não que o insight criativo seja falível, é falível a apresentação mental do insight que fazemos com nossa mente subjetiva. Deus é o princípio criativo por trás de um insight criativo. É fácil perceber isso se concordarmos que aquilo a que damos o nome de consciência quântica é o que as pessoas religiosas chamam Deus. Deus é, portanto, o autor da causação descendente. Mas o que motiva a ocorrência de determinada causação descendente, a vontade de Deus, de dada situação? Como surgiu o mundo manifestado? Carl Jung afirmou que foi para tornar consciente o inconsciente. Isso pode ser válido como causa geral para qualquer manifestação, mas não nos diz por que uma possibilidade inconsciente específica se tornou consciente e não outra. Na verdade, isso se parece muito com a biologia de Darwin, probabilística movida pelo acaso. A evolução descrita por Darwin pode ir para um lado ou para o outro,
Mas não é assim que funciona a evolução. Quando analisamos os dados fósseis, a evolução parece ter direcionalidade. Existe, existe ordem na própria evolução. Com efeito, essa é uma de suas características principais. Os fósseis começam como organismos muito simples e se tornam cada vez mais complexos à medida que a evolução prossegue. Assim, a passagem do tempo fica clara na complexidade crescente dos registros fósseis. Mas o darwinismo não traz em si qualquer direcionalidade que favoreça a complexidade. As mutações genéticas são aleatórias, e aleatório significa sem direção. A natureza tampouco seleciona com base na complexidade, ela seleciona com base na fecundidade. Qual mutação produz a maior progenie? Assim, o darwinismo, como teoria da evolução, talvez nunca vá demonstrar uma flecha do tempo na direção da complexidade crescente. Evolução quântica. É nesse ponto que a ciência quântica pode ajudar. Numa visão de mundo quântica, a evolução é vista como uma evolução das representações das possibilidades sutis da consciência no mundo. Entre os quatro tipos de experiência, sensação, sentimento, pensamento e intuição, há uma graduação. A sensação é densa, o sentimento é sutil, o pensamento é mais sutil e a intuição é muito sutil. No contexto da evolução, há representações dos menos sutis, representações das energias vitais da matéria, aquilo a que chamamos vida. E são feitas representações cada vez mais sofisticadas do vital à medida que se dá a evolução da vida. Os órgãos tornam-se cada vez mais sofisticados e associados aos chakras, mais e mais elevados com o passar do tempo, com o aumento da complexidade dos fósseis. Logo, a ideia da evolução é tornar cada vez melhores as representações das possibilidades sutis da consciência no mundo, além de fazer representações mais e mais sutis. Só depois que as representações da energia vital na matéria foram mais ou menos completadas é que a evolução produziu a capacidade para representações mentais. Com o desenvolvimento do neocórtex, surgiu a habilidade de mapear a mente e a evolução progrediu com o aprimoramento da aptidão da mente na atribuição de significados. Será que nós humanos estamos no alto do totem evolutivo? Pode ser que sim. Na teoria quântica, a evolução não regride. Não precisamos nos preocupar com o planeta dos macacos no futuro. Primeiro, a mente atribuiu significado ao mundo físico. Assim, os humanos, quando ainda eram caçadores e coletores, foram os primeiros a atribuir significados. No estágio seguinte da evolução, na época da agricultura em pequena escala, a mente começou a atribuir significado às energias do mundo vital. Homens e mulheres trabalharam juntos como agricultores, interagiram e tiveram batalhas emocionais e relacionamentos, e a partir deles evoluíram os circuitos cerebrais emocionais negativos. Desenvolveu-se a consciência tribal não local, e assim essas interações beneficiaram todos os membros da tribo, até a humanidade como um todo. Nossos ancestrais podem ter chegado a explorar um pouco os arquétipos, fazendo representações que hoje chamamos de arquétipos junguianos do inconsciente coletivo. Depois veio a época em que a mente atribuiu significado à própria mente, a era do pensamento racional abstrato. Ela começou com a agricultura em larga escala. Os proprietários de terras agregaram terrenos individuais e a consciência tribal enfraqueceu, junto com a não localidade. Os proprietários de terras
Subiram ao topo da hierarquia. Eles tinham o poder, converteram-se na aristocracia e os demais tornaram-se servos. O pensamento racional produz sua própria hierarquia. No passado, produziu uma hierarquia religiosa que interagia bem com a aristocracia. Até hoje lutamos contra esse elitismo. A etapa seguinte da evolução da mente ocorreu quando a mente atribuiu significado à intuição e incorporou esse significado por meio da criatividade. Podemos chamá-la de mente intuitiva ou arquetípica. É por isso que a criatividade fundamental interior é tão necessária hoje. Ela também enfatiza a importância da integração entre pensamento racional, emoções e sentimentos. Bem, e qual será o futuro da evolução quando acabar a era da mente intuitiva? Com o andamento do processo, um dia aprenderemos a fazer representações do supramental diretamente no corpo. Vamos aprender a representar um arquétipo, a incorporar um arquétipo. Na verdade, quando isso acontecer, seremos incapazes de não incorporar esse arquétipo. A seletividade e a preferência sairão de cena em prol do unitivo, do coletivo. Isso sugere que essa progressão pode continuar, pois, assim que tivermos a capacidade de representar o supramental em nós mesmos, vamos nos fazer a pergunta: será que há experiências superiores ainda mais sutis que os arquétipos supramentais? Certa vez tive uma experiência que, na ausência de outras palavras para descrevê-la, só posso chamar de Satori ou Samadhi. A experiência durou 2 dias, ao longo dos quais minha capacidade de amar não demandou esforço. Amei a tudo e a todos sem qualquer dificuldade. Depois de 2 dias, a habilidade aos poucos desvaneceu, mas foi o mais próximo que já tive de incorporar um arquétipo como o do amor. Durante 2 dias, tive a impressão de que eu era amor. Cheguei a essa experiência por meio de uma prática de meditação chamada japa em sânscrito, que descrevo em meu livro Criatividade para o século XXI, de 2014. Dediquei-me intensamente a essa prática durante 7 dias inteiros. Creio que a intensidade foi importante. Também foi importante realizá-la dentro dos parâmetros do meu estilo de vida habitual, meu trabalho, minhas aulas, minhas interações com os estudantes, minhas interações com minha esposa. Em retrospectiva, percebo que houve nessa prática um verdadeiro processo criativo, um processo cujo efeito, o instinto amoroso, embora temporário, não consegui tornar a reproduzir. Em geral, quando temos uma experiência, criamos a memória e podemos reviver essa memória, pelo menos em parte. Nesse caso, porém, tenho a memória dessa experiência, mas não consigo trazer de volta o seu efeito. É diferente de toda e qualquer experiência que já tive. Normalmente, consigo até ressentir os sentimentos envolvidos numa experiência e trazer de volta alguns dos efeitos que a acompanharam. E vamos ficando por aqui em mais um dia de leitura. Se você está gostando ou se está sendo desafiador, eu convido a você a se inscrever no canal, ler a descrição desse vídeo, onde você vai encontrar a playlist, e aí você vai até o início dessa leitura. E tenho certeza absoluta que você vai gostar muito de todo esse novo conhecimento, nova visão de mundo. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos vemos na próxima leitura.